Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um dia de perseverança, mais um dia na fé, mais um dia Ele é fiel para cumprir a sua promessa. Fiel é aquele que prometeu, não é homem para que minta, né, e nem filho do homem para que não cumpra e não faça. Ele foi gerado concebido pelo Espírito Santo e gerado à sombra do Onipotente. E está escrito: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Nós confiamos naquele que é a verdade, o caminho, a vida, do qual ele mesmo declarou que ninguém vai ao Pai se não for por ele. E nele está a nossa confiança. A sua misericórdia não tem fim. Ele é riquíssimo, na honra, na glória e na imortalidade. Um coração contrito e arrependido ele nos compartilha. A sua misericórdia, benignidade é o fato dos filhos de Jacó não serem consumidos. A sua misericórdia, como não tem fim, ela se renova a cada manhã. E bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça e perseveram na sua verdade, porque serão fartos. Bem-aventurados os pobres de espírito. Nós, quando somos adotados como irmão e a irmã de Jesus Cristo, como ele disse, aquele que faz a vontade do Pai é seu irmão, é sua irmã, e será como membros dos membros, a mãe, a Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos. E quando nós fazemos a vontade dele, além de um irmão, ele é um amigo na diversidade. Nós recebemos o Pai, nos atrai até ele, nos enviando o Espírito em nome de Cristo, o Espírito que é a verdade, o Espírito reto e inabalável, do qual adicionamos as virtudes à nossa fé: a mansidão, a longanimidade, o domínio próprio, o amor, a forma, o dom supremo, a caridade, a forma que deve se operar os dons, nada por interesse, tudo por ordem e decência. Fazemos o melhor, de nós, porque ele nos amou primeiro. Se não fosse o seu amor incondicional, o seu amor que nos constrange, do qual Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito, seu único filho, o primogênito, o primeiro de toda a criação, porque através dele que tudo veio a existir. Pela fé o universo foi criado. Nós não vemos, mas contemplamos as obras das suas mãos. E assim nós perseveramos, segundo as obras de justiça que acompanharão juntamente com a fé. A salvação é pela fé, um dom gratuito, para que ninguém se glorie em vossas obras. Mas é necessário, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não se alcança a salvação. E é através das obras de justiça que se mantém a fé, porque assim como o corpo sem o pneuma, o fôlego de vida, está morto, assim é a fé sem as obras. E assim como a misericórdia, ele disse: eu a uso como quero, e nenhum barro pode contender com seu oleiro, porque faz assim. E há mais esperança para aqueles que o fim teme a Deus, teme a Cristo, que é o princípio da sabedoria, e alcança-se um entendimento que é o dever de todo homem, consiste, e o entendimento de próprios olhos não se desvia do mal, somente através
do entendimento do alto, que é desviar do mal. Assim como a Bíblia relata de Jó, que era reto, íntegro, sincero, temente e desviava do mal, né? As 5 qualidades que agradam a Deus, e mesmo assim Deus o colocou à prova, né? Porque todos nós somos submetidos à prova, mas jamais dizeis que Deus nos tenta, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Deus nos coloca à prova, né? O adversário sim nos tenta, somos tentados pelos maus desejos, como ele nos ensina: não se deis vencidos pelo mal, antes vencei o mal pelo bem, vencei pelo amor, né? O amor, ele vence todo ódio, vence toda malignidade, como Jesus sempre nos ensina sobre os adversários. Orai pelos vossos inimigos, que galardão tereis orando somente por aqueles que vos fazem bem. Se te baterem numa face, oferece a outra. Se pedirem para andar 1 légua, ande 2. Se teu inimigo tiver fome, dê-lhe pão para comer. Se tiver sede, dê-lhe água para beber. Se tiver nu, dê-lhe veste para vestir. Fazendo assim, acumulareis brasa sobre as suas cabeças. E assim nós andamos segundo a sua justiça, a sua equidade, segundo a imparcialidade, exercendo o direito. A Bíblia diz que se for permissão de Deus, é melhor às vezes sermos prejudicados ao invés de prejudicar a alguém, né? Assim, nós devemos perseverar segundo a direção do Espírito, porque ele está pronto. A carne é fraca, a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Mas quando nós perseveramos em Espírito e em verdade, os verdadeiros adoradores do qual o Pai está à procura, né? E ele sonda o intento da mente e do coração, e ele vê que há sinceridade, que há retidão. Ele vê que nós perseveramos e exalamos o bom perfume em Cristo, né? Porque Deus nos conhece através das atitudes, e através das atitudes que Cristo persevera em nós, é que se o Pai alegra, assim como o Espírito Santo. A Bíblia diz: não entristeceis o Espírito Santo. Porque quando não se ouve, aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando não se ouve, né, ou às vezes até se ouve e não se faz aquilo que ele está advertindo, ele entristece, né? Há um distanciamento, né? Lembrais do caso de Saul, que pela desobediência, um pecador penitente, né? Aquele que persevera no erro, aquele que é advertido e não segue segundo as advertências do Espírito, acaba, como Deus disse, lhe retirou o espírito reto, né? E lhe adicionou um espírito da parte de Deus que o atormentava, né? Lembrai-vos que Deus disse: eu sou o Pai dos Espíritos, eu formo a luz, eu formo as trevas, eu faço o ferramenteiro, faço absolutamente tudo. Tudo está sob o seu controle. Lembrai-vos de Jó. Jó houve uma permissão, né, para que o adversário tocasse em tudo que ele tinha, na sua família, tocou na sua saúde, mas também houve, assim como Deus permitiu, houve também uma restrição: deixai-o vivo, né? Assim ele venceu. A Bíblia diz no capítulo 1, no versículo 22, que Jó não atribuiu falta nenhuma a Deus durante a sua prova.
temos que ter perseverança, né? Porque essa perseverança na tribulação é que nos gera um caráter aprovado, né? Jó disse que conhecia a Deus superficialmente, né? Que ele disse coisas que ele não sabia, das quais Deus é grandiosíssimo, porque através das provações nós aprofundamos mais no conhecimento do Senhor. Porque a glória de Deus é ocultar as coisas dos homens, e a dos homens é revelar as coisas de Deus. E Cristo, ele é a imagem, a glória do Deus vivo. Ele revela a quem quer, né? Aquele que o Pai entrega a ele, ele disse: eu cuido e não perderá nenhum de vós. Ele revela a quem o Pai der, a quem o quiser. E assim, a sabedoria do alto, ela é válida para prolongar os dias aqui na terra, para que vão bens e longos aqui na terra, e rumos à salvação e à vida eterna. Porque se alguém utiliza esta sabedoria para aquilo que é mundano, a Bíblia diz, né, um miserável, um pobre, porque está escrito em Apocalipse, né, compra a sabedoria, o ouro puro, refinado 7 vezes do alto, né? Compra colírio para ungir os vossos olhos e tirar a cegueira. Compra vestes para tampar a vossa nudez. Está escrito também: aquele que estiver santificando enquanto há tempo, santifique-se. Aquele que está purificando enquanto há tempo, purifique-se. Aquele que está na imundícia enquanto há tempo, continue sujando. Porque dele não se permite zombar. Tudo aquilo que plantares, certamente colherás. Quer sejam boas, quer sejam más. A uns é como um galardão, né? Ele nos compartilha a honra, a glória e a imortalidade. A outros é como um castigo, por não terem aceitado aquele que levou sobre si as nossas enfermidades, os nossos castigos. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Mas a Bíblia diz que nem todos. Deus criou tudo com um propósito determinado. Na sua imparcialidade, alguns para a imortalidade, a glória, né, a honra, e outros para a vergonha, até mesmo os ímpios para o dia do juízo. Porque na sua imparcialidade ele concedeu o conhecimento do homem, a ciência do bem e do mal. Mas todo dever do homem consiste, né, em temer a Deus, a Cristo, que é o princípio da sabedoria, e alcançar o entendimento, que é desviar do mal. Andar na luz, mas a condenação é esta: a luz veio ao mundo, e os homens, amantes de si mesmos, rejeitaram a luz, porque suas obras são más, são nas trevas, e a luz expõe as suas trevas. Porque está escrito: tudo o que for dito nas trevas será revelado na luz. Nada fica oculto diante de Deus, e Ele revela tudo o que está em oculto. Porque os seus olhos estão sobre todos os cantos, Ele contempla todas as obras dos filhos de Adão. E assim nós devemos perseverar, né, com uma consciência, nos acusando como cumpridores da lei pela fé, através das boas obras em Cristo, em nós, como um culto de ação de graças através das atitudes. Porque não se adianta louvar, adorar, orar com um coração distante.
A condição é esta: a fé é participante do início ao fim. E em mais um dia que a gente esteja na perseverança, né? Revestindo do capacete da salvação, do qual, através do escudo da fé, nós anulamos todos os dados inflamáveis do maligno, calçando os pés na preparação do Evangelho, revestindo a cintura e os lombos com a verdade, revestindo da couraça da justiça, manejando bem a palavra da verdade, a espada que é viva e eficaz, tanto no ataque como na defesa, cingindo a espada na cintura, ó herói. Ministros de uma nova aliança, do qual nós perseveramos dia após dia e confessamos publicamente o nosso único e suficiente Salvador, Jesus Cristo, é o único bispo e bom pastor de nossa alma, aquele que deu a vida por amor das suas ovelhas que ouvem a sua voz. O Emanuel, o Deus é conosco, o Pai de multidões, a promessa da semente de Abraão. Aquele que levantou a tenda caída de Davi, a tribo de Judá, da qual Moisés não falou o seu sacerdócio, o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, rei de Salém, rei de justiça e de luz, que trouxe pão e vinho. Juramento por si mesmo, porque não achou outro maior. O maior abençoou o da promessa. E assim nós o seguimos diariamente, o confessamos com o coração contrito e arrependido, como um odre novo, onde ele derrama o vinho novo, porque se derrama o vinho novo em odres velhos, se rompe. Assim nós perseveramos, ministros de uma nova aliança. Um final de dia abençoado a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.